Essa é a questão, quer dizer. E isso é muito difícil na convivência porque as pessoas não acreditam, mas eu fico o tempo inteiro pensando bobagem, fico o tempo inteiro pensando em me divertir, fico o tempo inteiro... É uma coisa que até o trabalho tem um pouco esse lado também. Agora, eu acho que o trabalho da gente também tem um lado que é mais reflexivo, né? Quer dizer, nós não somos comediantes, não somos simplesmente o cara que faz rir, né? Sem nenhuma contrapartida. A gente pensa que o nosso humor é para ajudar as pessoas a pensarem também, a refletir sobre a realidade. E trabalhamos, às vezes, com temas difíceis, né? A morte, a perda, a dor, são momentos que a gente fica colocado em xeque, né? Com a violência, e todas as outras coisas que acontecem no mundo e que não estão diretamente, né, associadas ao que a gente sabe fazer bem, que é se divertir, né? Então, acho que esse é um leque da amplitude do nosso trabalho aqui. Agora, essa questão também, eu acho que a gente depois acaba sendo conhecido, mas tem uma frase que eu acho que resume muito isso, que o Neutair de Abreu Santiago, o desenhista gaúcho, quando ele estava trabalhando na prancheta, o pai dele passava por trás dele, olhava e falava assim: não acredito que te paguem para desenhar essas tonterias, tia. Paulo, mas apesar do que você falou, que a gente fica pensando muita bobagem, é verdade, mas você tem um lado muito político no teu trabalho, né? Isso aí é um negócio que você é levado a sério. É uma deformação profissional, né? Porque... Mas política é uma das coisas mais grotescas que tem, né? Mais ridículas. A pior bobagem é... Às vezes é uma das coisas mais... Eu comecei profissionalmente com 16, 17 anos, em 1966, 67, 2 anos depois do golpe de 64. E aí, a minha geração foi muito marcada por isso. E eu acho que essa geração anterior tem um pouco esse comprometimento aí político, mas a nova geração já liberou esses parâmetros, né? Eu acho que, só mais uma coisinha, toda vez que eu sento aqui com o Paulo Caruso, para mim é um dos maiores caricaturistas de todos os tempos, né? Então é sempre muito legal estar com o Paulo e eu acabo fazendo um monte de perguntas para ele mesmo. Que eu acabei de esquecer, por sinal, mas... Não, mas o que eu queria saber do Paulo, com essa coisa que ele falou da política, era a gente puxar esse gancho, até a gente falou um pouco disso antes de vir para cá, da gente falar sobre o Milor, né, que morreu agora faz meses, né, faz o quê? 1, 2 meses? Morreu para você, filho ingrato, ele continua entre nós. Mas você falou essa época que você começou, era a época que o Milor estava, né, o Pasquim e tal, queria... Enfim, não sei se é agora o momento, mas você contar um pouco sobre essa época. O Milor começou, na verdade, no Pif Paf, né? Ele fazia a revista do Cruzeiro, ele começou como office boy, com 13 anos de idade, começou como office boy, coisa do tipo, e acabou virando cronista, depois de fazer uma porção de coisas de redação, coisa do tipo. E aí, em 66, 67, ele já estava pontificando com a coluna dele, que era o Pif Paf, né? E que em 68 ele fica sabendo que foi demitido porque ele fez uma analogia, porque o Milor também tinha essa questão do ponto de vista biográfico, né? Ele ficou órfão muito cedo, de pai, né, com 1 ano de idade ou 2, e depois de mãe, em torno dos 8 anos, 9 anos, por aí. Isso colocou ele numa situação de absoluta descrença na fé da igreja, na religião, em Deus, tipo, e fez com que ele se entrasse em busca da sua autodefesa. Então ele vai morar com os tios e, na primeira noite ele contava isso, tem 6 pessoas para jantar e 5 bifes. E ele ficou sem bife. Na segunda, ele pegou o primeiro. Então, essa é a tônica dele. Aí ele fez uma crônica no Pif Paf, que também reflete muito sobre essa condição dele, né? Que ele era o próprio Deus dele. E ele fez um trabalho que era a nova visão do paraíso. A verdadeira história do paraíso. Não é? A verdadeira história do paraíso. Publicou no Cruzeiro, né? É. Que deu uma confusão e demitiram ele quer dizer, demitiram pelas costas. Né? Ele nem soube que foi demitido. Ficou sabendo, ele estava viajando, o cara falou: "Ih, sabe que tu foi demitido do Cruzeiro?" Foi assim. Foi assim. O Juca Chaves. O Juca Chaves que avisou ele. Agora aqui vocês estão tendo conhecimento de um outro artista, que é o Reinaldo Figueiredo, que eu peço a salva de palmas, e vai falar um pouco sobre ele. Por favor. Não, peraí. Tem muita gente pensando... Obrigado. Tem muita gente pensando o que o Reinaldo Figueiredo está fazendo aqui, porque a maioria das pessoas não conhece o Reinaldo Figueiredo como cartunista. A maioria das pessoas conhece o Reinaldo Figueiredo por causa de uma outra coisa que ele faz, que eu nem... Pois é. Tá de caceta aí, eu espero né? que ninguém reclame aqui, nem
diga que houve uma propaganda enganosa, nada disso. Não, aqui realmente eu estou aqui com a minha identidade secreta de desenhista, que normalmente todo mundo me conhece como Osama, como Ótima Bernardes, Itamar Franco, Devagar Franco, essas coisas. Mas aqui eu estou como o pobre e humilde e modesto cartunista Reinaldo. Mas voltando ao papo do Milor, justamente quando você falou o negócio de trabalho, de lazer, eu me lembrei que acho que o Milor tinha um poema, pena que eu não sei de cabeça, de cor, mas ele falava justamente isso. Pô, por que ficar pensando tanto em férias, em organizar férias, fazer plano para isso, para aquilo, se o meu trabalho é o meu lazer? Então é a mesma coisa, ele gostava tanto de desenhar, de trabalhar, de escrever, agora um cara era uma máquina, né? E fazia isso diariamente, o dia inteiro, e para ele isso era um lazer. Tem uma frase dele que serve para os dias de hoje, esse escândalo do Demóstenes Torres. Como diria aquele velho senador do PFL, que virou o DEM, né? Um homem com o meu passado não pode recusar um presente. Ô, Paulo, até isso era uma pergunta, até que nem sei se era para a gente fazer isso agora, mas ontem meus pais moram aqui em Poços de Caldas, estão ali, ou já fugiram, não, acho que estão ali ainda. Eles me falaram que iam fugir o quanto antes, mas para talvez não se desapontar, alguma coisa assim. Mas ontem a minha mãe veio com essa frase que ela tinha lembrado, que ela ouviu, e eu acho que é do Milor, essa que é o casamento, como é que era mesmo? O casamento... Como é que era? Alô, a mãe do Caco está presente, por favor. O casamento... Como é que é? O pior casamento é aquele que deu certo. Que é genial. É do Milor essa frase? Você lembra disso? Eu não sei. Só pode ser do Milor. O Milor tinha mais de, sei lá, quantas mil frases. Tem um livro desse tamanho, só de frases. É difícil. Mas você falou da verdadeira história do Paraíso. Por acaso eu sei o final da história. Que se lembra? Ele conta a história do Adão e Eva, super ilustrado, é um negócio maravilhoso. Eu não sei se aquela versão que ele fez depois em livro é um pouco ampliada, né? Deve ser maior do que a que saiu no Cruzeiro e foi censurada lá. Não foi censurado, foi publicada e deu uma reação muito negativa dos leitores, da comunidade católica, não sei o quê. Aí o editor, que era o Chateau, resolveu fechar e demitiu, né, o Milor, dizendo que ele jamais poria os pés da revista, em solidariedade aos leitores. Né? Entendi. E aí, em desagravo, o Milor cria o Pif Paf, junto com os artistas que promovem o jantar em homenagem a desagravo a ele. E ele faz a revista o Pif Paf, em 67 e 68. Era justamente quando começa o AI-5, então durou 8 números. E aí, em 69, eles criam o Pasquim. E aí eu tinha 19 anos, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu ia lá, com os desenhos debaixo do braço, eles não me deixavam passar na porta. Não, o Jaguar hoje está muito ocupado. Não, Milor não. E eu olhava na rua Clarice, Índio do Brasil, tinha aquela escadinha. Lá em cima eu só via os pés dele e a garrafinha de uísque. Eu ficava pensando, aquilo lá é o Olimpo. Um dia eu chego lá. E aí depois eu fui conhecê-los no Salão Internacional de Piracicaba, que eles foram júri lá. Aí que eu comecei a frequentar a roda. Mas até então era apenas um admirador e um imitador, né? Essa coisa. Eu, na verdade, imitava o Ziraldo. O meu ídolo era o Ziraldo. E o meu irmão, o ídolo dele era o Chico. O Chico, o ídolo dele era o Milor. E a gente foi cada um para um lado aí, mas de alguma maneira nosso trabalho continua sendo reflexo da criação dessa geração aí. Agora uma coisa que eu queria falar é o seguinte: como este evento da Flip aqui, ao qual também quero agradecer muito o convite que foi feito, tem como tema a semana de 22, eu trouxe o material para depois apresentar a vocês sobre o que motivou a semana de 22 indiretamente. Eu queria depois apresentar essas imagens para vocês. Não, mas como eu estava falando, que por acaso eu me lembrei daquele final que é muito legal, é o finzinho dessa verdadeira história do Paraíso, que é uma quadrinha que fala assim: essa pressa leviana demonstra o incompetente. Para que fazer o mundo em 7 dias, se tinha eternidade pela frente? Quer dizer, esse é o fecho de ouro do negócio, que é uma obra enorme, é muito legal. E aí, exatamente o que o Chico falou, eu também falo. Chico não, Paulo. Desculpe, mas vocês são muito parecidos, pô. Eu sempre confundo, cara. Pô.
Por que será, né? Isso é inevitável, não tem jeito. Aliás, isso é uma coisa que eu acho Pô, eles importante. deviam usar um chapéu, cada um, com um boné com o nome, Chico, Paulo. Pô. A gente tem uma Facilitaria camiseta. muito a vida. Nós temos uma camiseta que o Paulo Casé deu, um para cada um. Eu tenho uma que é sou o Paulo, sou o Chico. E ele tem uma que é sou o Chico, sou o Paulo. Só para tumultuar mais. Mas eu não posso deixar de consignar a presença entre nós do outro deus do humor, que é o Luiz Fernando Veríssimo, veio direto de Nova York, está aqui com a gente. E vai falar daqui a pouco. Aí. Palmas para Luiz Fernando Veríssimo, que também tem uma identidade secreta, é saxofonista. Fique registrado aqui. Será que ele veio armado hoje? Não sei. Aliás, o Veríssimo também é cartunista, né? Durante muitos também anos ali desenho. fez as Pois, tiras lá no. Também é cartunista, é óbvio. É isso que eu ia falar também. Essa coisa do Milor ser escritor e desenhista, e o Veríssimo também, a mesma coisa. Foi esse tipo de cara que me inspirou a começar a fazer. Foi o Milor, o Jaguar, que também era um cara que escrevia muito bem. E eu lia, quando era garoto, o Cruzeiro. Aquelas 2 páginas, que era um negócio que eu achava sensacional. Como a gente está aqui no evento falando de literatura, geralmente as pessoas esquecem desse detalhe. Parece que o cara que faz aquilo que o Milor fazia, parece que não é literatura, porque são frases pequenas. Haikais, né? Poemas curtos, frases, textos curtos, desenhos, tudo misturado. Mas, cara, aquilo era um negócio muito mais rico, muito mais interessante, muito mais poderoso que qualquer romance do que muitos livros com L maiúsculo que a gente via por aí. E as pessoas, às vezes, não se dão conta do valor que aquilo tem, só porque está publicado numa revista semanal, em 2 páginas de papel fininho, assim. Até que era bem impresso, né? Mas o Pasquim, depois, também não era tão bem impresso assim, e ele continuou fazendo coisas maravilhosas, mesmo naquele papel do Pasquim, em preto e branco, aquele papel imprensa, continuava fazendo coisas valiosíssimas, que algumas pessoas davam valor, mas muitas não davam. E até hoje as pessoas dizem, pô, mas Milor faz aqueles desenhos, aquelas coisas assim. Cara, o texto e o desenho de Milor são muito mais valiosos do que muita coisa que se fez por aí. O Steinberg, que era o ídolo dele, né, que era o Steinberg também é um gênio do desenho, ele dizia que o Steinberg dizia dele mesmo que era um escritor que desenhava. Quer dizer, na verdade, ele se achava um cara que tinha cabeça de escritor, mas que só desenhava. Só que o Milor fazia as 2 coisas. Então, ele era uma espécie de Steinberg com algo mais. Então, para mim, foi o ponto de partida. O Steinberg era o ídolo do Milor, né? Depois acabaram ganhando o prêmio junto em 1955, em Buenos Aires. Mas o Steinberg é o cara que teve uma exposição agora maravilhosa em São Paulo, teve no Rio também, né? E mostra todo o processo criativo dele, como é que era. E eu acho que ele merece uma homenagem, eu acho que nós, cartunistas, somos obrigados a ir atrás, criar esse drink, que é o Steinberg, que é uma mistura de Steinhegger com Undenberg. Vai morrer muito cartunista. Não, assim, o Steinberg, né, a gente conhecer, também tem muita gente, isso que o Jim falou no começo, sobre o Reinaldo, principalmente, que todo mundo conhece ele como um dos integrantes do Cacete, na TV, é um dos maiores cartunistas do Brasil, assim, pouca gente sabe disso, né? Então, hoje, vocês têm uma oportunidade única aqui de sair e comprar os livros do Reinaldo, enfim, que estão aí, porque é uma coisa maravilhosa. E, aliás, aqui também, hoje, nesse recinto aqui, a gente tem talvez no mundo seja agora, nesse momento, a única vez que a gente tem 3 cartunistas músicos no mesmo recinto. Porque o Veríssimo, o Paulo e o Reinaldo são músicos também, né? Tem essa vertente extra, né, do desenho, da música, né? Agora, essa coisa, a gente pode depois promover esse encontro aqui. Hoje não vai rolar, porque está muito em cima da hora. Não tem o saxofone. Ele não trouxe saxofone. Você não toca nada, não? Eu tocava baixo, mas muito mal. O Reinaldo é baixista, tem uma banda, inclusive, ali, o Companhia Estadual de Companhia Jazz. Estadual de Jazz. Companhia Estadual de Jazz, porque no Rio a Companhia Estadual de Gás, né, que cuida do gás, e eles fizeram uma para cuidar do gás. E a gente fundou em 85, junto com o Luiz Fernando Veríssimo, Reinaldo, Cláudio Paiva, em Salão de Humor de Piracicaba,
logo depois da morte do Tancredo, a Muda Brasil Tancredo Jazz Band, que era para homenagear o cara que foi sem nunca ter sido, né? Ele quase chegou à presidência, era um político de tradição inevitável, ia chegar à presidência com todo o acordo diplomático, democrático, para fazer a passagem dos militares para o poder civil, e não aconteceu. E aí eu fiquei pensando, pô, isso aí é mais ou menos como Monty Python, né? Se a gente ter esse grupo que é humorista, desenhista, músico, criando em cima, vai ser maravilhoso. Aí temos um repertório aí de sucessos que, infelizmente, apenas não aconteceram. Mas eu queria saber do Reinaldo isso, quer dizer, você que foi do Pingente, que fazia um jornal dentro do Pasquim, né? Com o Cláudio Paiva, o Hubert, que também é outro grande desenhista, outro cartunista, o Cláudio Paiva também. E depois foram para a televisão, migraram para essa linguagem. Depois foi o Planeta Diário. Não, o Planeta Pingente Diário. foi só... Não, o Pingente foi uma experiência Então, curta. mas o Planeta que Diário casou com o Cacete Popular, né? Conta essa passagem. Essa história é interessante, porque pouca gente também sabe por que diabo de nome é esse Cacete e Planeta, que é um negócio totalmente surrealista, ninguém entende que diabo é isso. É porque, depois que a gente saiu do Pasquim, eu, o Cláudio Paiva e o Hubert, nós resolvemos criar o nosso próprio jornal, que é o sonho de todo jornalista, ter o seu próprio jornal, né? O doutor Roberto Maria, tio dele, a gente queria ter o nosso também. E a gente conseguiu ter um jornal que vendeu bastante bem para a época. O Planeta Diário. E era feito por Cláudio Paiva, Hubert e eu. Nós 3 desenhistas. Só que o jornal não tinha um desenho nosso, nunca. Nunca teve. E o Jaguar ficava indignado com isso. Mas não é possível. Os 3 cartunistas fundam um jornal, não tem um desenho de vocês. A gente falou, não, porque a nossa linha editorial é muito rígida, muito rigorosa, não publica qualquer um. Não é fácil entrar aqui. Mas a verdade não era isso, é porque a gente queria ter o visual do jornal, o Planeta Diário, a ideia era que era como se fosse o jornal da historinha do Super-Homem, né? Era o jornal da história do Super-Homem, do Daily Planet. E a gente fez o visual todo como se fosse um jornal dos anos 50, 40 e tal. E era ilustrado todo com desenhos velhos, de revistas velhas americanas, que a gente cortava. Por exemplo, se tivesse um cartoon, uma charge, era um desenho velho de um cartunista meio desconhecido. Ele seguia essa mesma linha de raciocínio que vocês usam hoje no Cacete Planeta. Não, que é o mais ou menos. Não, ele humorismo verdade, jornalismo mentira, pois quer dizer, um pouco esse isso. slogan. O jornalismo... Tinha um cartunista que era o Mongol. Exatamente. O nosso chargista era um mongol. Então, eram vários desenhistas, assim, desconhecidos, ou mais ou menos desconhecidos, americanos, ingleses. A gente pegava o desenho e fazia outra legenda, como se fosse um negócio dublado, né? Como se fosse um filme dublado, mas aí a legenda tinha a ver com assuntos da época nossa, né? Mas, enfim, aí o jornal era essa coisa, era uma coisa muito gostosa de fazer, porque a gente se divertia fazendo essa coisa visual de imitar como se tivesse sido o tal do Daily Planet, do Planeta Diário. E a gente usava até o dono do jornal, que era o Perry White. Não sei se vocês se lembram, na historinha do Super-Homem, o dono do jornal se chamava Perry White. Era o doutor Roberto Marinho, lá do Super-Homem. E a gente usava o nome do Perry White e tal, botava uma foto lá dele, ele tinha editoriais e caramba. Mas aí, olha só, a Warner Brothers não gostou disso. Veja só, olha o ponto que chegou de importância do Planeta Diário. Não, isso é uma coisa que a gente se vangloria até hoje. Porque, os advogados do Warner Brothers... Essas são as coisas que os cartunistas mais se vangloriam, é quando aparece, por exemplo, você faz uma tira, no dia seguinte aparece assim, uma carta de reclamação da OAB. Não gostou daquela tira, você fala assim, agora eu consegui fazer uma boa tira. Exatamente. Nossa, você percebe que você está indo bem quando você tem essas coisas. Quando você não tem nada, todo mundo elogiando, você fala, não, tá bom. Exatamente isso que aconteceu. Os advogados do Warner Brothers falaram, não, Perry White vocês não podem usar de jeito nenhum. Se vocês usarem mais uma vez esse nome, vou ter uma multa de não sei quantos $1.000, não tem acordo, não tem nada. Então, tudo bem, vamos. Tiramos o Perry White, a gente botou no lugar dele as 3 filhas. A gente inventou que ele tinha 3 filhas.
botou uma foto de 3 mulheres de biquíni, assim. Era Bernadette White, Georgette White e Annette White. São as herdeiras do jornal. Aí essa Warner Bros. Depois de fazer. E o mais legal, eles não puderam fazer nada com o título também, o Planeta Diário. Eles tinham esquecido de registrar em português. Eles só tinham registrado The Daily Planet. Aí, mas o Planeta Diário é nosso. Então, ninguém tasca, não. Vocês ficam com The Daily Planet, a gente fica com o Planeta Diário. Mas, enfim, aí o Planeta Diário depois se juntou com a Caceta Popular, que era uma outra revista, lá dos nossos colegas. E aí isso aí virou um grupo, a gente começou a fazer show ao vivo, e aí eu comecei a tocar contrabaixo de verdade. Quer dizer, o meu sonho era ser músico no início. Aí com esse negócio eu consegui virar músico profissional, porque eu me escalei para ser baixista da banda do show que a gente fazia. E nesse show que a gente criou esse nome, Caceta e Planeta, para justificar essa junção das duas coisas, né? Daí que veio o Cacete Planeta. Eu estava vendo uma coisa, me desculpa se eu não consegui acertar o nome, que minha cabeça não tá, o HD não está 1000 por hora ultimamente, não. Acho que é 70 milhões de pessoas sobre a face da Terra. Não, 7 bilhões. 7 bilhões. Não, é o nome da minha tira. Estou fazendo uma série de quadrinhos, são 7 bilhões de terráqueos. Eu estava observando aquilo e fiquei encantado. 7 bilhões de terráqueos. Terráqueos, isso. É inacreditável. Esse trabalho é recente ou já tem uma história? É recentíssimo. Eu comecei há pouco tempo e provavelmente vai demorar muito para acabar. Porque até contar todas. eu me propus a botar cada terráqueo num quadradinho, mas eu não tenho muito espaço. Então eu fiz, no outro dia apareceu na tirinha o matemático Oswald de Souza fazendo um cálculo. Ele disse assim, aí eu botei o Oswald de Souza fazendo um cálculo, olha, se essa tirinha ocupar todas as páginas do jornal durante um ano inteiro, vai dar para aparecer não sei quantos milhões de terráqueos. Quer dizer, por aí você vê como é que o negócio vai ser demorado. É tipo os 15 segundos de fama que cada um ser humano pode ter. Tipo a minha agora. Como é que é? Tipo os 15 minutos de fama que toda pessoa pode ter. Cada pessoa vai aparecer lá. Teve um dia que eu botei assim, quem quiser colaborar e aparecer aqui nessa série, mande a sua foto para o e-mail tal. Aí umas 50 pessoas mandaram. Já é alguma coisa. Vai demorar para chegar aos 7 bilhões. Começa assim, né? Bem, acho que as pessoas vão querer perguntar algumas coisas também a vocês, né? Podia mostrar as imagens Ele vai fazer o... O Paulo trouxe o trabalho dele sobre o... Ligado a essa questão do modernismo, né? Tem uma frase do Enfio que dizia que criança sem neurose não sobrevive. E acho que o modernismo também, se não fosse a neurose anterior, que era o parnasianismo, não teria acontecido. Então, é um exemplo de um poeta parnasiano. Eu até fiz uma série de trabalhos sobre ele. E é o Gustavo Teixeira, um poeta de São Pedro, uma cidade próxima a Piracicaba. E era um poeta cultuado. Ele tem uma semana de poesias, Gustavo Teixeira, que acontece há 57 anos, é muito cultuado. E eu fiz um trabalho lá para humanizar, né, o Gustavo Teixeira dentro da linguagem do humor. Então, esses são os trabalhos que eu vou mostrar, que é Gustavo Teixeira, o último dos parnasianos. Eis Gustavo Teixeira. Ele tinha essa cara, ele era uma pessoa tímida, feia, devagar. Peraí, deixa eu falar do Gustavo Teixeira. A história da borboleta, volta. Volta aí, era um cara tímido, com o perfil do cara tímido, calvo, né? E toda uma história. E ele tinha uma coisa que o Cassiano Ricardo vai elencar como um dos problemas, que ele tinha essa mania da métrica, da rima. Então, sempre que você via borboletas, lá vinham as violetas. Se você via no texto dele violetas, lá vinham as borboletas. Então, eu criei essa imagem, depois é que eu fui ver essa crítica do Cassiano Ricardo. Aí o próximo é os contemporâneos do Gustavo Teixeira. Aqui, sentado na cadeira, o primeiro à esquerda, é o Júlio Prestes, que foi eleito sucessor de Washington Luiz e foi derrubado pela Revolução de 30 do Getúlio. Atrás dele está o Cassiano Ricardo, o Menotti Del Picchia, na frente. Foram caras que eram da Academia Paulista de Letras e votaram no Gustavo Teixeira para ocupar a cadeira da Academia Paulista de Letras. O Monteiro Lobato, Guilherme de Almeida,
o Gustavo Teixeira segurando a moldura dele, e ao lado dele, à direita, é o Martins Fontes, que era farmacêutico, poeta, e era quem tratava das hipocondrias e das doenças, porque o Gustavo Teixeira era um cara muito doente, saúde fraca, coisa do tipo. Então, só para mostrar que o parnasianismo era cultivado e os poetas praticavam, inclusive alguns que depois vão se transformar em modernistas, como o Menotti Del Pique e tudo, cultuavam essa linguagem do modernismo. Aí eu peguei uma série de desenhos em cima dos poemas do Gustavo Teixeira para ilustrar a estética dele, né? E é a partir da qual vai se revelar, né, o modernismo vai contra justamente essa camisa de força. O próximo. Esse é o Monte Parnaso, lá no fundo, aquele monte na Grécia, que inspirou o parnasianismo, né? E aí a gente vê o deus grego, né, não me lembro mais agora o nome dele, mas é um cara importante pra cacete. E a Francisca Júlia, que é uma poetisa parnasiana paulistana também, e que é muito marcante, e merece ser uma estátua do Brecheret, que enfatizou seus dotes, como vocês podem ver no desenho da Francisca Júlia aí, muito proeminentes. E o Gustavo Teixeira perdido, ele sempre com as borboletas de guarda-chuva, porque ele estava sempre com guarda-chuva. A Lígia Fagundes Telles depois se refere a essa coisa, a figura dele, que era prosaica, né? E aí é o Monte Parnaso, que é justamente que foi originar a palavra, né, parnasianismo. A designação de parnasianismo vem desse culto aos clássicos que os franceses vão recriar, né? E aí nasce o parnasianismo. Então, aí Gustavo Teixeira e o Parnaso. Um dos poemas do Gustavo Teixeira é Tântalo, a Bacanal, e ele narra como se fosse um repórter, e aí eu coloquei ele com esse temperamento, esse guarda-chuva, no meio de uma bacanal, escrevendo aquela coisa que o Luiz Fernando Veríssimo falava dos anãozinhos besuntados em azeite, coisa do tipo. É uma bacanal que era antes, é a época pré-Viagra, e o Tântalo tenta de um tudo, né? Os anõezinhos besuntados, as negras, não sei o quê, o cara, mas aí ele não consegue e se joga do penhasco feito um tritão, né? Arrependido, coisa do tipo, por não conseguir aquilo que ele pretendia, que era a ereção, né? O outro problema dele era a feia, que eu me lembro de algumas frases, eu até ia trazer o livro, mas eu esqueci. Mas é feia, tão feia, mal disfarçando a dor que ela anseia, que é para a mulher que é jovem, é de ser feia. Ser feia é a dor que a tudo crucia, maior que águas, e aí começa a citar os gregos, coisa do tipo. E aí eu fiz essa parada, porque uma das coisas que ele fala na poesia é que ela nunca vai passar no pórtico arco-irizado daqueles que encontram o seu cônjuge, coisa do tipo. Então, aí o pórtico arco-irizado sai da boca da Susan Boyle, que é aquela feia que ganhou a música, né, do festival de coisa. Então, e aí, nas últimas estrofes, ele fala que ele a viu outro dia passando na rua. Parecia um anjo envolto em manto doiro, que a coisa que ela tinha de mais preciosa eram os seus cabelos loiros, né? E aí a feia em primeiro plano, né? Então é uma ilustração. Isso é uma maneira, porque eu vi as crianças decorando o texto do Gustavo Teixeira, nessa semana Gustavo Teixeira, e sem ter muita noção, quer dizer, mais a métrica reproduzindo as palavras, tipo, mas aí eu quis justamente colorir isso com o sentimento e emoção pertinente aos dias de hoje, né? Então, é uma releitura do Gustavo Teixeira para os dias de hoje. Vamos lá, próximo. O Gustavo Teixeira, já com seus 32 anos, ou não sei quando, ele morreu em 37, ele tinha 56. Eu acho que ele tinha uns 37, 40 anos. Ele arranja um casamento para ele, a família arranja uma noiva, tipo, e ele vai ser abandonado na porta da igreja por uma noiva que vai embora com o namorado de bicicleta para Piracicaba, tipo. Então, ele faz um poema que é A Fugitiva, que tem uma frase que fala isso: assim, vai, foge, embora de mim e de meu pranto mofes, há de seguir-te um séquito de estrofes. Esse que é o parnasianismo, quer dizer, essa coisa arrítmica, é a coisa do compromisso. Ontem, na abertura aqui emocionada do Antônio Cândido, ele fala que, na verdade, o modernismo foi o que mudou a ótica, né? Pela primeira vez, era a elite, falando não da elite e para a elite com a linguagem da elite, mas a elite falando do povo, tá? Encontrando os seus derivados na população mais pobre, não representada pela cultura de elite. Então, essa métrica e a linguagem e o apego a esses paroxítonos, esses adjetivos, essas coisas intermináveis é que marcava o parnasianismo. Próximo. Aí, a visita que a Lígia Fagundes Telles faz a ele em São Pedro,
E encontra ele com aquela figura prosaica, com o seu guarda-chuva, e atrás dele é aquela babá que cuidou dele desde da idade de criança até os últimos dias, ela estava junto com ele. A babá Marcelina, que tomava um copo de pinga e aguentava de pé. E aí, a Lígia, eu fiz essa cena, eu peguei e baixei no Google as fotos da Lígia, e tem as fotos dela ao longo do tempo, né? Então, essa jardineira que ela descreve no texto dela, na visita ao Gustavo Teixeira, cada janelinha é uma etapa dela. Ela quando jovem, depois quando você, ela já na maturidade, já como conhecida, como consagrada poetisa e escritora. Né? Lígia Fagundes Telles. E aí, esse marco, que é o momento que o Oswald de Andrade vai fazer o obituário dele, ele vai a São Pedro e avisa o Estado de São Paulo, o jornal que ele trabalhava, da morte do poeta Gustavo Teixeira. E eu faço uma analogia dizendo que o modernismo queria ter certeza que estava enterrando o parnasianismo. A presença dele em São Pedro, acho que se leva a esse patamar. E aí, como o artista, quando morre, vira obras completas, Gustavo Teixeira também, o próximo slide, virou o nome de rua em São Paulo, que é, para quem vai do caminho do estádio do Pacaembu, tem uma rua que sobe aí, essa ladeira, Gustavo Teixeira, e aí eu reproduzi Gustavo Teixeira no meio do trânsito, perdido com seu guarda-chuva, e algumas borboletas que ali, tem uma placa, se vocês verem à direita, em São Paulo é proibido borboletas. E aí, o próximo é a minha atividade lá nessa feira da Semana Gustavo Teixeira, desenhando as crianças e fazendo uma interação, explicando cada um desses desenhos para o público infantil. Ok? É isso aí. Ô, Paulo, tem uma coisa, assim, eu sou professor de desenho aqui na cidade, né? Então, assim, tem bastante alunos, tem bastante pessoas que estão aprendendo, aspirantes, pessoas que são muito talentosas, outras que assim, estão começando e tal. Como é essa linguagem de contar uma história em um quadrinho? Eu vi o Lourenço Mutarelli uma vez, ele colocou lá umas páginas, chamava Histórias em Quadrinho. E realmente o que é a charge, o cartoon hoje. É história em quadrinho. Você faz um desenho e esse desenho conta uma história inteira, como a gente acabou de ver aqui. Qual a fórmula disso? Se é que há uma fórmula? Olha, eu não sei. Eu acho que a história em quadrinho, na verdade, é um cinema que se passa na cabeça do leitor, né? Então você tem que dar para ele a dinâmica, os personagens e deixar que ele coloque em movimento a onomatopeia, o som, o ruído, tudo, e ele vai fazer. Então, acho que esse aqui é o comprometimento aí do artista com o público. Agora, uma coisa que eu sinto é isso, quer dizer, eu, desde garoto, a gente desenhava, tanto eu quanto o Chico, com 4, 5 anos de idade, né? A gente sempre fez o desenho para ser pensando no público. E eu acho que você começa pensando que se uma pessoa entender, você já ganhou o seu dia, né? E aí, quanto mais público você tem, melhor. E aí eu me lembro, quando eu tinha 7 anos, eu fui ver o filme Me Encantei, com as 20 mil léguas submarinas, né? E desenhei um homem, aquele escafandrista, com aquelas canos, aquelas borbulhas saindo, com aqueles sapatos de chumbo, aquela coisa. E mostrei para minha vizinha, que era a dona Nazaré. Ela falou, oh, que bonito macaquinho. E eu fiquei convencido, falei, eu vou ensinar para essa velha o que é macaquinho. Virei profissional. Perguntas? Não, mas eu queria aproveitar esse embalo que você falou do cinema, história e quadrinho, só para lembrar que as pessoas, às vezes, como eu estou aqui numa feira literária, eu queria lembrar só que, por incrível que pareça, a história em quadrinho pode ser tão importante quanto a literatura mesmo, só de palavras, né, como a gente conhece. Porque, por exemplo, eu estava lendo outro dia um livro do Laerte, que é aquele Muchacha, que, pô, é um negócio sensacional, é muito melhor do que muito romance e tal. Aquela comparação que eu estava fazendo com o Milô, é exatamente isso, que eu estou sentindo que cada vez mais a história em quadrinho está ganhando um status assim de relevância, até porque as pessoas que estão fazendo estão caprichando mais, estão se preocupando mais em fazer uma coisa mais total, mais completa. Não é só aquela história em quadrinho do super-homem, aqueles super-heróis que usam malhas justas, aquela cueca em cima da calça, aquelas capas coloridas. Esse negócio não dá, eu nunca gostei desse negócio. Quem não consegue dar essa dimensão nunca é o zelador, né? Tem uma tira que é genial do Laerte,
que tem o zelador, ele fala assim, não, tem um cara aqui que mora no quarto aqui, mas ele não trabalha, ele só desenha, ele passa o dia desenhando, tá? Não trabalha. Tem outro personagem do Laerte que é o Overman. É o cara que tem uma capa amarela, uma roupa bordô, aquela coisa, ele mora num subúrbio, dorme na parte de cima do beliche, num quartinho. Aí tem uma das cenas que é num congestionamento de trânsito terrível, o Overman parado no meio do trânsito. Aí um cara fala, uai, você não voa? Eu falo, estou no rodízio. Agora o Laerte, que virou Sônia, né? Isso aqui. As pessoas estão dizendo, o Luiz G deu uma explicação outro dia, que o Laerte agora ele é um crossdresser, se veste de mulher, coisa do tipo. A gente foi fazer uma palestra outro dia, ele de mini saia, com as coxas de fora, os unhos do pé pintado, coisa do tipo. E aí o Luiz G que deu essa definição, dizendo que agora que ele percebeu que o sexo forte mudou de lado, ele também optou. Como é que é? Desculpa. O sexo forte mudou de lado, agora é Dilma, né? É verdade. Não, então, vamos lá. Então, eu só queria dar esse toque aí, mas para vocês ficarem de olho nessas histórias quadrinhos novos que estão pintando, que é muito bom, tão bom quanto muitos romances e literatura, como se diz. Mas diga lá, alguém quer perguntar alguma coisa? O que é engraçado para vocês? Essa pergunta, por exemplo, já é um bom exemplo. Pô, mas é muita coisa, hein? Se a gente for começar a enumerar aqui, não vai parar mais. Mas uma das mais engraçadas, ou tragicômicas, que eu acho, por exemplo, são duas torcidas se matando, literalmente. Porque, ou duas torcidas ou dois grupos de fanáticos se matando, literalmente. Porque acham que o seu Deus é mais bacana que o do outro, ou que o seu time é mais legal do que o do outro. Então, por incrível que pareça, isso é engraçado. Já fizeram várias piadas com isso. E, infelizmente, vão continuar fazendo durante muito tempo, aparentemente. O Milor dizia isso, que ele era agnóstico, porque ele nunca viu 1 milhão de agnósticos enfrentando outro 1 milhão de agnósticos para botar um santo que eles não acreditam no lugar. Isso é muito bom. É isso aí, exatamente. O Enfio tinha uma frase, eu acho que ele falava isso, que é a reversão de expectativa, né? Que você vai com a narrativa numa direção, de repente a coisa se quebra, então o cara que tropeça, por exemplo, passa a ser engraçado, tem uma tentativa de explicação. Mas acho que o humor está ligado diretamente à cultura da sociedade, ao comportamento, ao momento que você está vivendo. E o humor é uma coisa que passa, além do engraçado, tem outras questões também. Tem a dor, tem outras coisas que são inerentes ao humor, né? E que, eventualmente, a gente é obrigado a trabalhar também, né? Então, acho que... E quase tudo tem o seu lado cômico, né? A profissão da gente exige uma postura, né? Que tem que privilegiar o humor. Privatizar o humor também é uma boa, né? Não dá essa ideia. Mas, pô, mas eu estou falando que quase tudo é engraçado. E até, você está falando, eu me lembrei do negócio do Planeta Diário, você falou que aquele leitor que ligou para reclamar de não sei o quê. Por exemplo, na história do Planeta Diário teve um caso muito engraçado, quer dizer, fora das câmeras, né, nos bastidores, porque teve um dia que a gente botou uma manchete assim, Papa bota ovo na missa do Galo. Assim, na época do Natal. Naquela época a gente estava, digamos, fazendo o test drive da democracia. A gente queria ver até onde dava para ir, né? Aí, pô, foi engraçado, todo mundo achou engraçado, menos um sujeito que resolveu entrar com uma ação contra o jornal por causa disso. Cara, aí o nosso advogado achou genial, porque, pô, sensacional esse cara, porque a gente vai ter que convocar um Papa para depor, porque ele é que é envolvido. Então, quer dizer, essa piada que aconteceu só com a gente, quer dizer, para você ver como é que, no caso, o nosso advogado também foi humorista, ele inventou essa sacada ali na hora, porque... Então, para você ver que se o sujeito tiver senso de humor, ele vai descobrir humor em quase tudo. Eu queria reformular a pergunta dela, na verdade, que tem um sentido profundo nisso. Na verdade, seria assim, o que seria engraçado hoje? Porque os três, o Reinaldo principalmente, passou por aquela transição que fazia humor na revista, humor no jornal, né?
E, de repente, esse humor acabou migrando para mídias maiores, né, até que chegou na Rede Globo, lógico. E, por fim, a gente estaria falando mais ou menos sobre a diferença de fazer humor para um público geral, entendeu? Aquela coisa, um público comum, bem dizer, né? E fazer humor para um público isolado, assim, mais intelectual. Assim, aquela coisa, você conta uma piada, não é todo mundo que vai rir daquela piada. Não, isso é um problema muito sério, porque por exemplo, todo mundo que vai trabalhar com qualquer mídia, com qualquer criação, né, qualquer coisa criativa, você vai ter que prestar atenção em que veículo que você está trabalhando. Né? Se você está trabalhando num jornal de bairro, é uma coisa. Se você está trabalhando no rádio, é uma coisa. Na televisão, é outra. Então, por exemplo, quando você trabalha na televisão, no nosso caso, é uma coisa cheia de limitações. Porque, por exemplo, você tem um programa que passa no Brasil inteiro. Então, já de cara, já elimina um monte de assuntos. Eu não posso fazer piada com o prefeito do Rio, o prefeito de Niterói, nada disso. Você só pode falar de coisas que todo mundo entende. Imagina só, isso já é complicado para você, porque a gente já joga fora um monte de piadas que a gente gostaria de fazer e não faz porque ninguém. O cara do Maranhão não está nem aí, não está nem aí para os problemas do Rio de Janeiro, não está dando a menor bola. Então, não só não vai entender, porque ninguém é obrigado a ter essa informação toda. E assim por diante. Então, cada veículo vai ter a sua limitação. Se você está escrevendo numa revista localizada, assim, revista de setor, né, revista de publicidade, você pode fazer as piadas mais sofisticadas possíveis sobre literatura, que você sabe que o público daquela revista vai entender tudo. Né? Mas às vezes você vai ter o caminho contrário, assim, porque você vai fechando um público. Você está com uma série de jazz, né, o jornalista de jazz. Aos poucos, os caras que vão entrar para acompanhar isso aí são os caras que estão ligados a esse mundo do jazz. E aí você forma ali o teu público. Eu fiz uma coisa arriscadíssima, que é isso. Quer dizer, eu tenho essa sessão no Globo, todo domingo, que é a arte de zoar. Então, eu faço vários temas. Então, eu fiz várias séries. Atualmente, estou fazendo essa série de ficção científica, os 7 bilhões de terráqueos, porque foi o que a taxa de população que chegou no ano passado, a Terra atingiu esse número, né? 7 bilhões de terráqueos. Mas outra época eu fiz uma série sobre um crítico de jazz. Quer dizer, é um assunto meio perigoso, meio limitado a um público, talvez é um nicho um pouco pequeno, mas eu tentava fazer umas piadas sobre jazz, mas que todo mundo entendesse. Então, sobre o Thelonious Monk e tal. Não, mas mesmo quem não sabe quem é o Thelonious Monk, eu tentava fazer uma piada que tivesse a ver, que tivesse uma graça mesmo para quem não conhece. Você fez uma do Miles Davis, como é que era? O Miles Davis? Não, tem várias. Qual é o do Miles Davis? Não, é que... Tocava de costas para o público? Não, que aparece o jornalista, que ele tocava de costas para o público e ficou com essa fama de cara mal-humorado, que tocava, virava de costas para a plateia e tal. Aí apareceu uma historinha do jornalista lá, o meu crítico de jazz. Eu consegui finalmente uma entrevista com o Miles Davis para conversar sobre esse negócio dele tocar de costas para o público. Aí tem a figura do cara na mesa com o Miles Davis de costas para ele, para dar entrevista. Então, quer dizer, você tem que dar informação para o cara entender a piada. Mas eu me arrisquei nesse negócio, porque eu gosto do assunto, então eu estou me dedicando a difundir o conhecimento jazzístico para o grande público, digamos assim. Pessoal, se alguém não perguntar agora... Por favor, uma pergunta aqui, por favor. O humor, eu me dirijo aos três, Caco, Reinaldo e Paulo, ele é tão melhor quanto mais ácido e corrosivo? Uma pergunta. Segundo Carlito Maia, um poeta carioca, ele tem uma frase clássica que diz que Brasil, fraude explica. E a terceira é a seguinte, recentemente um desenhista americano famosíssimo, muito ligado à contracultura americana, chamado Robert Crumb, eu gostaria de saber se ele, de alguma forma, influencia o trabalho de vocês e o traço também corrosivo dos três. Obrigado. Olha, essa coisa do humor ácido, corrosivo, isso é muito particular de cartunista para cartunista. O que funciona realmente é aquela piada que te dá uma cambalhota, te dá uma rasteira, na verdade. Isso sempre funciona, né? Você vai ler um cartoon e é uma ideia tão maluca ou tão inédita que você ri, né? Te dá um estalo.
Você pode falar que isso é uma coisa corrosiva, assim, é o humor, vamos dizer assim... A gente sempre está mexendo com alguma coisa subversiva, né? A gente está sempre mudando, subvertendo uma ordem ali. Aquela coisa que todo mundo está falando, todo mundo sabe daquilo ali, você vai lá e dá uma chutada no balde ali, naquilo ali. Então, isso faz parte. Mas não necessariamente. Muitas vezes você pode ter por exemplo, o Charlie Schulz, que fazia ali o Charlie Brown, que é genial, o Peanuts, ele era doce, assim, ele não tinha uma coisa corrosiva, né? E conseguia ser genial também. Agora, você teve com o Crumb, na mesa do Crumb, tudo. Como é que foi essa convivência? Exatamente, maravilhoso. Eu tive ideia, foi quando? Faz uns 2 anos. Você estava lá, você levou uns discos lá do Pixinguinha e tal. O Crumb veio O Crumb é um gênio, né? Ele é altamente reservado, né, Caco? Não dá entrevista, não aparece. Ele é um dos maiores, né? Eu não sei se todo mundo aqui conhece. Robert Crumb apareceu Robert Crumb. na época da contracultura norte-americana, quando estava já no final da crise, o impeachment do Nixon, a guerra do Vietnã, tudo. Ele criou um personagem que era o Fritz the Cat, que era um gato absolutamente devasso e que vivia em surubas intermináveis e coisas. É um personagem muito crítico. Tinha um outro personagem também que era Freak Brothers? Os Freak Brothers? Mr. Natural, né? Freak Brothers é do... Freak Brothers era de outros artistas. Mas era uma época de contestação. Então, o Robert Crumb foi esse cara. E me inspirou muito também. Então, para mim, era Deus na Terra, era o Crumb. E aí, quando eu fui ver, Deus estava do lado do Caco Galhardo, na Livraria da Vila. Não, ele veio para o Brasil e foi dar uma palestra na Livraria da Vila. Me ligaram lá da Livraria da Vila para mediar a conversa ali. E estava ele e o Shelton, né? O Shelton que é o criador dos... Eu ali estava diante ali dos deuses do Olimpo ali, porque o Crumb é uma coisa. Ele influenciou muita gente. Eu acho que tem uma história no Quadrinhos no Brasil, né, de tudo isso que a gente estava falando aqui no começo, o Ziraldo, o Milor, o próprio Jaguar e tal, que tinha uma influência forte do Steinbeck, né, que por seu lado está ali ligado ao Matisse, a toda uma tradição de arte mesmo. E aí, de repente, vem essa contracultura, está os anos 60, o Crumb e tal, e aí vem o Angeli, Laerte, já vem uma outra coisa, uma outra narrativa que praticamente rompe com essa coisa do Steinbeck. Hoje a gente já está retomando, né? A gente já passou por tudo isso e já está num outro... O Steinbeck já tem uma molecada fazendo umas coisas parecidas com o que o Steinbeck fazia. Mas quando eu peguei a minha década, anos 80, né, que estavam no auge, né, Angeli, Glauco e Laerte, os 3 amigos ali fazendo os gibis. E eu fazia faculdade, para mim aquilo ali, eu passava na banca, comprava os gibis, ia para o bar. E a minha formação, na verdade, foi essa, desses caras, então, que vinham do Crumb. Seu pai e sua mãe estão aí, rapaz, para amor de Deus. Eles sabem, eles pagaram, inclusive. Agora é tarde, já. O cara comprava gibi, em vez de ir para a faculdade, ia estudar o gibi. Mas ele estudou bem para burro. Estudei bem. Estudou muito bem. Atualmente é um... Mas o Crumb é importante sempre, né? Para qualquer... Não sei, o Reinaldo... Esse negócio de corrosivo, eu acho que é importante dizer que não é obrigatório ser corrosivo. Eu acho que o humor não é necessariamente ter que ser corrosivo, ter que ser agressivo, ter que ser essas coisas. Acho que não. E como ele falou, pô, esse exemplo foi ótimo, do Charlie Brown, do Schulz, do Peanuts, que pô, é um clássico. E eu gostava muito, por exemplo, do Recruta Zero, do Mort Walker. Era um negócio que eu gostava para burro, aquilo. Eu nunca dei bola para super-herói, esses caras que voam e tal. Isso eu achava chato para burro, mas eu também não gosto de exército, então por isso que os Recruta Zero sacaneavam muito o exército, então eu achava isso engraçado. E as piadas eram boas e o desenho era muito bom. Você viu que outro dia saiu uma matéria na Folha, na capa da Ilustrada, sobre ele está fazendo 90 anos, uma coisa assim, e ele estava velhinho ali. Está funcionando ainda. Eu acho que, só para responder essa parte da pergunta do corrosivo, aí, cada época exige uma arte, entendeu? Por exemplo, tem um cara que eu acho que é um marco, eu até uso muito quando eu vou fazer palestra sobre desenho, sobre a linguagem do humor, o Ralph Steadman, né, que apareceu, é um inglês que vai para os Estados Unidos para fazer uma reportagem contratada de uma corrida de cavalos, e ele fica fazendo charges da sociedade americana. E é uma charge instigante e agressiva com a classe média, com a maioria silenciosa, com os caras que estavam dando apoio para o Nixon, e já tinha sido flagrado no escândalo de Watergate, coisa do tipo. Então ele vai fazendo uma série de desenhos, e os desenhos borrifando a tinta naquilo como se fosse sangue, essa coisa agressiva, em função da época que ele estava vivendo. E tem um desenho que eu uso muito, que é esse, que é no impeachment do Nixon, né?
tem um corpo que está coberto pela bandeira norte-americana, todo ensanguentado, e o cara está tirando dois órgãos, vai fazer um transplante, né? Está tirando um órgão podre e vai colocar um outro. Ele está tirando a cara do Nixon e vai colocar o Spiro Agnew, que era pior ainda que o Nixon. Então, essa época exigia, né, esse artista. Acho que cada época tem um momento. Então, a gente vê essas gerações passadas e que não teve... Por exemplo, a nossa geração foi muito marcada pela ditadura, pela perseguição política. O nosso humor político também é derivado desse momento. E acho que cada época exige uma linha de humor, né? Aliás, pô, sabe que acabaram de fazer um documentário sobre o Ralph Steadman. Já foi lançado ou vai ser lançado? Eu vi o trailer no YouTube. É bom, pô, deve ser bom a beça, pô. É muito legal. Tem umas entrevistas com ele, entrevistas com os caras que gostam dele, conhecem e tal. E os desenhos são incríveis, né? Pô, o cara é muito bom. Ralph Steadman. Boa lembrança. Houve um incidente com o Angeli recentemente. Aquele caso que ele entrou no restaurante e tal, e a mulher ficou escandalizada porque... não foi nem o Angeli, desculpa, Laerte, perdão. Com o Laerte, ele entrou no restaurante, foi no banheiro das mulheres e a mulher ficou horrorizada, deu aquele escândalo lá. No dia seguinte, ele havia feito uma tirinha sobre o assunto que saiu no estado de São Paulo. Folha de São Paulo, perdão. Acho que eu perdi a conta das gafas que eu já dei, então disfarça. Só falta você chamar Já o Paulo aconteceu Chico. esse tipo de coisa com algum de vocês? Vocês passarem por alguma situação, no dia seguinte, vocês ficam assim, aquela coisa, perdi a paciência mesmo, vou aproveitar o meu trabalho. Vingança, é um grande estímulo, a vingança. Colocar ali. A gente é motivado por isso, inclusive, né? Pela vingança. Ah, esse cara me aprontou isso, as minhas professoras, todas as escolas, eu já me vinguei de todas. Mensagem subliminar do que a gente está fazendo, esse Todas tipo as de minhas coisa. professoras já foram vingadas. Aqui. Aí. O Paulo falou sobre o macaquinho, o desenho, e eu lembrei do Pequeno Príncipe, quando ele fala da cobra cheia e a cobra vazia. Vocês acham que hoje é mais difícil escrever e as pessoas entenderem? Porque cada vez a gente vê menos as pessoas querendo ler, se interessando menos pelas coisas e mais pela vida dos outros. Assim, vocês acham mais difícil escrever hoje e fazer com que as pessoas entendam? Eu acho que hoje as crianças fazem o touch no iPad, tipo, tira a cobra, bota a cobra, faz o que quiser. Então isso é um grande desestímulo à leitura convencional, né? Tem uma coisa interativa. Mas também é uma questão de agilidade de raciocínio, né? Então vai ter uma obrigação para esse meio aí. E eu acho que a literatura convencional não vai deixar de existir. Mas nós estamos vivendo uma revolução e um assentamento de terreno muito grande. Eu acho interessante que as crianças, ou quem esteja aprendendo a ler, escrever e tal, continuem usando a mão para escrever, que nem o nosso amigo que está fazendo aqui. Ele está desenhando aqui velozmente, enfim, e compulsivamente, ele não para de desenhar aqui. Mas então, isso é bom isso, porque, quer dizer, tão bom quanto esses avanços tecnológicos, seria bom que todo mundo aprenda a usar o computador e, ao mesmo tempo, não esqueça de usar a mão para desenhar e tal, porque é uma coisa... Eu acho que nunca acaba. Os cartunistas, talvez, infelizmente, até não vai ter fim. Sempre vai ter um cartunista novo nascendo. Não, é brincadeira, mas toda a literatura, isso não tem fim. Né? Na verdade, toda a história sempre predomina o lixo mesmo. Assim, as pessoas ficam fazendo um monte de porcaria, né, no geral. Então, você liga a TV, a maioria das coisas que você vai ver na internet. Tal, né, a maioria das pessoas está ligada nisso, mas sempre vai ter ali por fora correndo os escritores, enfim, os cartunistas e tal, e sempre vai ter gente curtindo isso, assim, não interessa como, né, sem mão, né, você vai ter um negócio cerebral e tal, mas vai funcionar, isso aí não. O dia que acabar isso, acabou a humanidade. Desde que o mundo é mundo, a tendência é ter uma grande quantidade de coisas ruins, mal feitas e tal, e outras, bom, por exemplo, é tudo proporcional, né? Por exemplo, o cinema americano produz filmes muito bons, mas a maioria é muito, né? Qualquer coisa grande, qualquer coisa que se desenvolve, né?
tem que ter a proporcionalidade. Algumas coisas são... Você vai saber... Aí é que está, o público é que tem que ter a percepção de descobrir onde é que estão as coisas boas. A internet tem esse problema, é um poço sem fundo de 1000 informações, milhares de coisas ao mesmo tempo. Se você não tiver cuidado, você vai perder um tempão vendo as coisas que não interessam, que é só perda de tempo. Mas se você tiver um pouco de orientação, você vai descobrir coisas muito boas. Isso aí. Outra. Aqui. lá. Gostaria de perguntar para o Paulo. Aliás, sou seu fã, que também sou cartunista e adoro, os traços são maravilhosos. Eu queria saber a sua opinião com relação à caricatura como ferramenta de mudança na mídia geral. Antigamente você tinha uma força muito grande, a caricatura ela era um instrumento forte de questões políticas e econômicas. Hoje não tem um espaço tão grande na mídia. Como é que você vê isso hoje? Você acha que a questão da tecnologia pode atrapalhar? Que nem algumas caricaturas que hoje no próprio Jornal Nacional já são em 3D, e isso perde também a essência da caricatura? Pois é, eu acho que a caricatura conquistou seu espaço aí na mídia, né, na linguagem também da televisão. O Chico é que faz a animação em 3D, quer dizer, ele faz um storyboard, ele faz uma narrativa, aí um grupo de criação da Globo faz a animação, quer dizer, o desenho dele já não é mais o desenho dele. Passa por um software aí de 3D e ele anima, ele faz a locução, faz o texto, coisa do tipo. Mas eu acho que continua. Essa questão da importância e da capacidade de transformação que a caricatura tem na sociedade, isso é muito relativo. Eu acho que é uma coisa que é uma gota d'água no oceano, que ajuda a pensar, ajuda a refletir, mas não tem esse poder. Na verdade, esse poder não está com o artista, né? O artista pode se engajar nessa luta pela transformação para uma sociedade melhor, tudo, mas acho que não depende diretamente da nossa arte esse poder aí. A gente faz o que pode para que dependa, mas infelizmente temos que ser realistas. Reinaldo, eu queria fazer uma pergunta para você. Entre 93 e 95, no Caceta e Planeta, na Rede Globo, você era o personagem do Itamar Franco, né? Era você. E como é que era naquele momento político do Brasil, né? Pós-impeachment do presidente Collor, economia brasileira péssima, né? O início lá do Plano Real em 94. Como é que era encenar, do ponto de vista do humor político, né? Até o Caruso falou do humor político, aquele personagem que talvez, na minha opinião, foi um dos personagens que mais marcou aí o Caceta, o personagem do ex-presidente Itamar Franco. Realmente foi um dos personagens mais marcantes. Era o Devagar Franco, aliás. O nome não era Itamar Franco, era Devagar Franco. E, aliás, é tão marcante que até hoje as pessoas param, oi, Itamar, não sei o quê. Porque era gozado que ninguém sabe o nosso nome lá. No nosso grupo ninguém tem nome, só quem tinha era o Bussunda. Os outros eram anônimos. Então os caras viam você na rua e falavam... Seu Caceta. Seu Caceta, vem cá, tira uma foto, dá um autógrafo. Ou então falavam, oi, Itamar, no meu caso. Então é isso, ficou tão marcante que é impressionante como é que o Itamar ficou famoso. O meu Itamar ficou tão famoso quanto o outro, eu acho. Porque uma vez a gente foi gravar lá em Juiz de Fora, a gente fez uma gravação lá, eu saí em carro aberto lá, desfilando pela cidade, acenando para o povo. Foi a glória, pô. Esse é um negócio, coisa maravilhosa. Assim. Mas você tinha consagração. Tem alguma identidade com o Itamar? Como é que você criou o personagem? Pois o pessoal me escalou porque acharam que era tão sem jeito quanto ele. Porque você, para escalar, a escalação é uma ciência, né? Você tem que ter o physique du rôle, como dizem os franceses. Não só, eles achavam que eu tinha esse mau jeito, e sou um cara tímido, assim, desajeitado e tal. Tinha tudo a ver, né, com o personagem. E, bom, enfim, aí a gente botava aquele penteado enorme, aquele topete gigantesco. Eu falava como se fosse um mineiro de anedota, né, um caipira, cheio de horta, não sei o quê, aquele sotaque carregado. E as pessoas paravam na rua e falavam, pô, mas você imita igualzinho o Itamar. Não, desculpe, mas não é nada disso. O Itamar não fala com sotaque. Ele não tem esse cabelo desse tamanho. Não é nada, é para você ver o poder da caricatura, né? As pessoas chegavam para mim, pô, mas você fica igualzinho a ele. Não tinha nada de igual. Pô.
A voz era diferente, o sotaque era diferente. o Olha, cabelo. os óculos, o nariz e a sobrancelha é muito parecido, viu? Ó, tá bom, alguma coisa tinha que ser parecida, mas o resto não era. Essa é a vantagem também. O Caceta eles têm um biótipo, né? Eram 6, né? Agora são 5, é isso? Eram 4? Agora são 6, Agora eram 7. Eram 7, né? E aí você pode escolher, de acordo com o personagem que eles vão retratar, o que mais se aproxime, né? Então, O Hubert ficava igualzinho Roberto Carlos. o Fernando. Não, o Fernando Henrique. Uhum. Depois ele ficou igualzinho o Roberto Carlos. E o Bussunda era o Lula, né? O Bussunda O era o Lula. Bussunda era igual ao Lula. Agora dizem que o Bussunda, o nome artístico Bussunda, vem da junção das duas coisas que ele mais gostava na vida, é isso? Parece que. Ele criou esse folclore aí, mas não sei. Agora a história ficou confusa. Porque... Mas parece que é isso. Mas, enfim, você estava perguntando, mas como eu estava querendo dizer, que, na verdade, a gente até nem estava preocupado em fazer crítica política, como você vê. A gente queria mais pegar um personagem. A graça do negócio é você pegar o personagem mais importante do país, que é o presidente da República, e fazer graça com ele. Que, para mim, já é um bom avanço no sentido de criar um clima de liberdade para as pessoas não ficarem o tempo todo achando que só porque o cara é presidente da República é um cara intocável, é um cara... Sabe? Porque a função do humor, né, eu acho que é mais essa do que ficar criticando isso ou aquilo. Isso é mais a função do crítico político, analista político, o cronista político, ou o que seja. A função do humor é mais palhaçada em qualquer assunto, como eu falei, com o presidente da República, para criar nas pessoas esse clima de liberdade, no fundo. É uma liberdade radical, de você poder falar de qualquer coisa. Né, que nem os deuses têm que ser endeusados. No fundo é isso. Isso Achar com tudo. Eu acho que isso cria uma sensação de liberdade geral na sociedade, digamos assim. E isso, a partir daí, as pessoas podem ficar mais livres. A palavra é essa. Ô, Reinaldo, mas qual era a reação dessas celebridades que eram parodiadas? Aliás, que são parodiadas por vocês? Por exemplo, aí o Itamar, a gente ficou sabendo de ouvir falar que ele não gostava nem um pouco. E mais uma vez a gente cai naquele caso que é bom. Não, Porque o Angelite, uma das crises dele era um dia ele descobriu que o Sarney estava colecionando as charges dele. O Angelite falou, pô, então vou parar aqui, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo a charge combatendo o cara, ele está guardando, então, pô, não faz mais o menor sentido. Né? Então, o mínimo era que o Itamar não gostasse. O quê? Eu fiz um livro de coletânea da charge do período Itamar, que era Se Meu Fusca Falasse. Ele foi o reintrodutor do Fusca no país, coisa do tipo. O Trajegô fez um disco. E a gente tinha uma música também que eu e o Chico interpretamos, eu e meu irmão, uma dupla caipira esquizofrênica. Um homem bom de Juiz de Fora, outro um homem terrível do interior de Minas. Tudo que um faz, o outro desfaz. A dupla caipira esquizofrênica, Itamar e Itapior. Que aí a gente cantava juntos assim: eu sou Itamar e eu Itapior. Tudo que eu faço, eu desfaço na maior. Tudo que eu penso, eu dispenso logo. Tudo que eu bolo, eu embolo e deixo tenso. Sempre que eu paro, eu disparo os preços. Tudo que eu digo, eu desdigo do começo. Cada vez que eu ando, eu desando tudo. Toda vez que eu minto, eu desminto e arremedo. Se eu fico mudo, eu falo pra burro. Se eu finjo de morto, eu me agito, eu grito e urro. Quando eu fico quieto, penso, agora a coisa vai. Aí que eu abro a boca, o dólar sobe, a bolsa cai. Sensacional. Vocês acabaram de ver aqui a primeira estreia mundial da primeira dupla de um. Ele conseguiu dispensar o Chico numa boa. Agora você pode fazer show sozinho. Tá fazendo uma farta aquele Hoje, piano. grande dupla, show da grupa sertaneja de Itamar e Itapior. Tinha uma outra também que era do Lula. E a gente imaginando, isso naquela época ele estava no auge. Né? Como seria se ele saísse do poder? E era uma versão que até o autor da música original, Danilo Caymmi, me pediu a letra. Que diz o seguinte: eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo aquele meu macacão, fazer piquete lá na Volkswagen, lá em São Bernardo eu sou bom.
Da próxima vez, vê se traz a banda Muda Brasil Tocando Jazz Band para a gente apresentar o nosso Tem que ser repertório. mais bem organizado essa parada. Mas é isso. Então, às vezes as pessoas não gostam, mas é que tá. O sujeito que é presidente da República, senador, vereador, o cara que se mete a fazer isso, a seguir esse tipo de carreira, numa democracia ele tem que saber que ele vai ser alvo de piada, pô. Senão não dá. No mínimo tem que ser esculhambado, né? É claro. Se a gente está numa democracia e você quer ser deputado, a primeira coisa que você tem que saber, bom, quando eu for eleito, eu vou virar piada. Não pode reclamar. Em geral, eu acho que as pessoas não reclamam, porque realmente o cara é aquele negócio, faz parte do jogo. E o bom cabrito não berra, né? Os caras são malandros, é aquele negócio. Se ele reclamar, é pior. Já pensou? Esse cara, olha que ridículo, cara, você faz uma piada com um cara qualquer desse. Aí no dia seguinte, ele diz, o Cacete Planeta falou que eu sou o ladrão, não sei o que. Aí todo mundo. Aí é que vai engrossar o caldo, né? Vai vestir a carapuça, né? Pois é. Tem uma frase que é atribuída ao Milor, eu não sei, mas a gente conta como se fosse verdade essa, que teve uma origem, né? E teve um encontro, na época da ditadura, com um general. Né? E aí o general fala para ele, o senhor é o humorista Milor Fernandes, o grande humorista? Então, por favor, conta uma piada aí. Aí o Milor fala para ele, general, não é porque o senhor é general que eu vou pedir para o senhor generalizar. Não, eu pensei que era outra. Eu já ouvi essa história com outra versão. Dá que um era tiro assim. de canhão, né? Dá um tiro. Então, pô. Então, geral, por que você não faz uma guerrinha aí, pô? Faz uma guerrinha aí. Organiza uma guerra aí para mim. Vamos lá, vocês são mais importantes. Perguntas. Eu tenho uma pergunta para o Reinaldo. Eu quero saber se existe a limitação do público para um programa como Cacete do Planeta falar sobre tema como costumes das pessoas em geral, religião, essas coisas que são mais polêmicas. E se existe essa limitação, ela vem por parte do público ou por parte da emissora ou da opinião de vocês? Esse negócio é importante, porque é isso que eu estava te falando. Se você está falando para um público muito amplo, você tem que ter um pouco mais de bom senso. Você não pode ficar chutando o pau da barraca o tempo todo. Você tem que saber que é isso. Qualquer pessoa que publica em jornal também, mas em televisão é pior ainda, porque você está atingindo um público enorme. Então você sabe que as pessoas são sensíveis a certas coisas. A gente não vai fazer essa piada que a gente fez no Planeta Diário, o Papa bota ovo na missa do galo. Acho que não daria certo na televisão. E o stand-up? Como é que você vê o stand-up, o humor do stand-up? Por exemplo, teve um caso, só para dar um exemplo na tua pergunta, é o cara que fez a criação da Casa dos Autistas, né? Em comparação com a Casa dos Artistas. E aí os pais de autistas entraram com uma ação e um pedido. Então, tem essa questão da delicadeza de acordo com o meio que você está. Quanto mais amplo, você tem que levar em consideração essa questão. E hoje em dia, essa questão de você ser politicamente incorreto, né? Você vai incorrer. E tem uma piada que eu vou contar, eu sei que a Marajane não gosta, mas eu vou contar. Mas é um exemplo do politicamente incorreto, que é o cara estar na rua e vê um anãozinho negro. Fala, pô, anãozinho negro, eu nunca tinha visto, é raro. Ele vai ver o anãozinho negro, está de quipá. Anãozinho negro judeu. Eu falei, não, velho. Aí ele vê o cara desmonheca, anãozinho negro judeu e viado. Ele fala, dá licença. O senhor é um exemplo de todas as minorias. O senhor é um anão afrodescendente, sionista e homossexual. Ele falou, e vos não sabem o melhor. Argentino, por supuesto. Desculpa, Marajane, desculpa. Não, eu não tenho nada. Eu acho que as pessoas estão, digamos assim, como nós estamos na democracia. Se você contar isso na televisão, você está frito. Pois, exatamente. É um bom exemplo. Porque a gente está vivendo na democracia, assim como os políticos sabem que eles são alvo de piada, as pessoas também têm direito de reclamar também de tudo que vem e tal. Então, às vezes, você tem que ouvir esse tipo de reclamação, né, pô? Então, realmente. Mas às vezes o politicamente correto é um pouco exagerado, né? Porque também fica meio exagerado às vezes, né? Eu acho estranho chamarem cego de deficiente visual, porque, pô, eu acho muito pior. Deficiente visual. Se eu fosse cego, pô, como é que, por exemplo, o Steve Wonder é deficiente? Ele é muito mais eficiente que muita gente, pô. O Ray Charles é deficiente, ninguém é deficiente.
Quer dizer, é um tipo de preocupação que às vezes exagera um pouco, né? A minha pergunta é mais relacionada ao desenho, a parte da arte. No dia a dia, vocês melhoram a sua arte apenas no processo de trabalho, ou vocês têm um tempo para sentar, estudar outros estilos, para enriquecer a arte? Eu estou aqui, estou no cantinho. Deu para entender a minha pergunta? Deu, né? Você pode repetir um pouco? Não, porque eu estava distraído procurando Eu aqui. estava te procurando só. Eu prestei atenção na pergunta, desculpa. Tá certo. É relacionado ao desenho. Vocês melhoram a arte de vocês apenas no processo de trabalho, no dia a dia? Ou vocês têm tempo de sentar, estudar outros estilos? Como que é? Depende das semanas. Você está com muito trabalho, você só vai entregar aquilo ali rapidamente, você não tem tempo para nada. Mas é importantíssimo. Para o cartunista, a coisa mais importante é o sketchbook, ele é o livrinho de esboço, o caderno de esboço. É ali que você vai ficar fazendo todos os seus desenhos ali e vai encontrar algumas coisas ali, né? Que você vai passar para o teu trabalho. De repente você sai um desenho ali e você fala assim, opa, isso aqui eu gostei, você separa, você sabe que aquilo ali você vai usar. Então é onde você solta mesmo a tua imaginação, o teu traço, a mão, é no teu sketchbook. E é importantíssimo. Se você não fizer isso, você só vai estar mantendo aquele negócio ali, aquela formulinha ali que você achou. Então, você tem que ter o tempo para os dois. Mas, obviamente, tem aquelas semanas ali que você não consegue, você não tem tempo para nada. E aí você vai eu, por exemplo, tenho uma tira diária em jornal, eu só tenho que fazer aquilo ali o mais rápido possível, entregar e pronto. Não tem muito tempo para ficar pensando nas outras coisas. Mas o sketchbook é imprescindível. Mas para ele chegar nesse estilo que tem hoje, ele ralou muito, entendeu? Porque as pessoas acham que é fácil. O cara, que nem o Picasso, né? O Picasso fazia aqueles desenhos rapidíssimos assim, o cara falou, pô, mas isso aí vai valer uma fortuna, só o cara fez isso. No final o cara vem da assinatura dele, né? Não, não chegando a esse ponto, estou falando que às vezes um desenho feito rapidíssimo, ele só consegue fazer esse desenho rapidíssimo porque ele passou anos tentando fazer milhões de desenhos para chegar naquele estágio que ele estava. E lembrando o Milor de novo, o Milor também ele tinha muito isso, que até um dos slogans dele é, enfim, um escritor sem estilo, e também pode ser puxado por, enfim, um desenhista sem estilo, porque ele se esmerava em fazer vários estilos, em criar várias formas de desenhar, e não ficava quieto. Isso é que é interessante, se você for desenhista, você ficar procurando vários caminhos, assim, porque, sei lá, é mais criativo, né? Mas aí, usando esse método do caderno de esboços, ou não, qualquer coisa é válida. O importante é você ficar sempre ligado em não parar, né? Não ficar nunca satisfeito com o que está fazendo naquela hora. Tem que exercitar, é o exercício. A nossa arte é uma arte aplicada, né? Quer dizer, depende do jornal que vai ser publicado, então depende um pouco também do meio de reprodução, como é que é. Então, essa coisa é uma coisa que já condiciona muito, né? O nosso trabalho é permanecer do jeito que é. A gente não tem muito tempo, eu acho que o artista plástico, por exemplo, é o cara que pinta obras únicas e que faz esse exercício aí de linguagem, pode fazer várias obras ao mesmo tempo, ele pode ousar e pesquisar mais a respeito da linguagem. Agora, a gente, depois que você encontra a sua personalidade artística, é difícil você sair dela, é difícil você criar uma outra linguagem que não seja aquilo que você faz normalmente. Tem essas tentativas, eventualmente o desenho que eu costumo desenhar, foi engraçado, eu cheguei na Arte, da revista Época, onde eu trabalho, e levei o meu desenho. Eu trabalho com papel, desenhos grandes, né, coloridos, do tipo. E aí o editor de arte estava conversando com uma estagiária. Aí quando eu puxei, tinha uma estagiária falando assim, é feito à mão. Então a nossa deformação profissional exige um condicionamento que é difícil você se libertar. Então, na tua pergunta, eu acho que essa coisa, como é que é a pesquisa da linguagem no trabalho da gente, está muito comprometido com o horário que a gente tem de entregar o trabalho, então essa coisa marca muito. Mas eu, por exemplo, agora estou trabalhando num portal da internet. Em vez de fazer desenho para publicar no meio impresso, eu estou fazendo uma coisa que é específica para a internet. Um portal dos Jogos Olímpicos, né? A GSN Esportes, mas tem uma seção lá que é o AE, AHE com maiúsculo. E eu faço um desenho e o Carlos Eduardo Novaes faz uma crônica, né? E aí, às vezes, eu caso o desenho com a crônica dele e estou percebendo uma coisa, quer dizer, você no meio digital, você pode usar uma questão
ou usar na linguagem, usando movimento, por exemplo, né? Eu fiz um desenho outro dia que era o César Cielo, nadando, né? Ele ganhou, ele mudou o patrocínio da touca, você botou uma outra touca e bateu um recorde de borboleta, e aí eu fiz um desenho que era ele nadando borboleta, e com uma legenda dizendo César Cielo muda a marca da touca, não marca a touca e bate o recorde de borboleta, uma coisa assim. E aí eu vi esse desenho, na verdade, ele funciona como animação, então é perfeitamente possível você, no meio digital, fazer aquela dinâmica do storyboard, do braço dele, de cada distância, e você vai ter uma coisa que só pode fazer na internet, no meio digital, não no meio... Então, essa migração é inevitável, mas isso aí, claro, você não vai se descondicionar da tua personalidade artística, vai ser ainda o meu traço que eu vou tentar animar, né? E nesse processo, assim como o Chico, por exemplo, na TV Globo, é um grupo de animação em 3D que pega o trabalho dele e faz, né, a animação. A criação é dele, mas o personagem, o desenho já não é mais. Então ele está também migrando para uma outra situação, né? Então acho que, não sei se responde a tua pergunta, mas a gente está meio condicionado ao nosso estilo, né? Boa noite. Eu gostaria de saber se vocês concordam com o Zé Simão da Folha de São Paulo de que o Brasil é o país da piada pronta. Então fica fácil para o humorista fazer seu trabalho. Não, ele está certo, Zé Simão. É claro que o Brasil, essas piadas estão aí, né? Eu acho que esse negócio é a negação do humorista, porque se for verdade, ninguém precisa ser humorista para fazer piada, certo? Então, eu acho que isso aí é uma maneira dele banalizar o nosso trabalho. Não, mas não, mas realmente a concorrência é braba. Porque, não, tem uns caras na televisão, aí no Senado, na Câmara, que são caras... Aliás, tem um que é comediante mesmo, né? O Tiririca, então. A piada está pronta. Ele juntou, ele deu a volta completa, né? O Tiririca é a piada pronta, que é a piada pronta, que é o deputado, que é a piada pronta. Chegou lá. É uma coisa infinita, não tem fim isso. Eu trabalho na TV Cultura, faço Roda Viva, né? E aí, uma coisa que eu notei um dia, eu estava fazendo um programa que era sobre ciência. Era uma cientista que é a Lígia da Veiga Pereira, que é uma especialista em células-tronco, né? E usava muitos termos técnicos. E eu comecei a criar em cima daqueles termos, por exemplo, embrião congelado. Aí fiz um embrião saindo da geladeira, dizendo, ei, esqueceram de mim. O embrião descongelado, o cara na praia, com aquela cara de embrião, dizendo, moro num país tropical. Isso aqui. Aí eu ria sozinho, aí eu vi os cameramen e falei, por que esse cara está rindo? Eu acho que esse negócio, quer dizer, às vezes a piada não está onde você imagina, entendeu? É mais fácil você fazer onde ela não está do que aquilo que é óbvio, que é comum e que todo mundo faria, tá vendo a piada pronta? Isso aqui. Eu acho que isso aí é uma banalização que nós, humoristas, temos o dever de lutar contra isso. Apoiado, companheiro, vamos lá. Oi, aqui. Antes de fazer a pergunta, queria só lembrar uma notinha que eu li no painel da Folha de São Paulo, no tempo do Itamar Franco, sobre o Devagar Franco. Ele tinha ido a uma capital, se não me falha a memória, Curitiba, e foi recebido na ocasião por um político importante, na casa desse político. Estava o neto desse político. Quando entrou Itamar, ele falou, olha pai, o moço do caceta. Sensacional. Não me contaram essa história, mas a versão que eu ouvi era no aeroporto. Que o Itamar estava no aeroporto e aí tinha realmente um garoto com um cara importante lá da região do aeroporto e falou, olha lá, pai, o cara do caceta. Só faltou pedir autógrafo pro Itamar. Mas a pergunta que eu queria fazer, retomando um pouco o tema da semana aqui, vocês falaram sobre história em quadrinhos. A história em quadrinhos tem a questão dos quadrinhos e também da história, da escrita. E os modernistas, sobretudo talvez o Oswald, lidaram muito com a questão do humor. Eu queria saber se, em alguma medida, a literatura influenciou o trabalho de vocês ou influenciou a formação de vocês. Olha, para mim foi, porque eu gostava muito de ler os livros do Oswald de Andrade. É Oswald ou Oswald, hein? Alguém me explica isso? É Oswald? Oswald? É. Pois é, mas como eu não conhecia o cara pessoalmente, eu só li os livros, eu não sei a pronúncia correta, mas eu sempre gostei dos livros dele, principalmente aqueles que tem aqueles capítulos curtos, eram os romances
Muito bom. E aqueles poeminhas. E realmente, eu gostei do humor dele sempre. E aquilo me inspirou muito. Não, a leitura ela é indispensável. Assim, toda vez que você está fazendo um trabalho que ele está relacionado a uma narrativa, né? Você contar uma história, se você não lê ou não está acostumado, você não, aquilo ali, na literatura, é que você encontra a maneira boa de se contar uma história, né? E até isso é uma das coisas que eu estava conversando outro dia com a minha mulher sobre como o cinema, o difícil do cinema nacional. Você vai encontrar muita gente que está fazendo filme que não lê, né? O cineasta brasileiro não lê. Aí não sai aqueles filmes ali, meia boca e tal. Então é importante, a gente vai contar uma história em quadrinho. Se você tem uma bagagem legal de literatura, aquilo vai te ajudar muito. Era isso que eu estava falando antes, porque antigamente eu acho que tinha essa coisa do texto, a história em quadrinho, o texto não interessa. Parece que o texto é uma coisa de segundo plano, uma coisa totalmente desimportante. Quando, na verdade, é o contrário. Acho que tanto o desenho tem que ser bom, quanto o texto tem que ser bom. E se você conseguir juntar o texto bom com a história boa, com o desenho bom, vai ter uma ótima história em quadrinho. Que não tem nada a ver com o cinema. Vou falar nisso, que outro dia eu estava conversando, falando com alguém que era exatamente sobre essa pretensa semelhança do cinema com o quadrinho. Todo mundo acha que o quadrinho é uma espécie de cinema desenhado. Não é nada disso. O grande barato do quadrinho é que ele tem um ritmo próprio que só acontece ali. Não dá para. Por isso é que tantas vezes tentaram adaptar o quadrinho para o cinema e não deu certo. Né? O Robert Altman, que é um cineasta genial, tentou fazer o Popeye, ficou ruim. Horrível. E olha só, o cara é bom, o cineasta sensacional, Robert Altman. Tentou botar o Popeye no cinema, não deu certo. Então, porque o quadrinho é um negócio totalmente à parte, é uma linguagem à parte. Então, por exemplo, você tem uma cena de ação no quadrinho, é besteira você ficar fazendo aquelas enquadramentos de cinema, coisa, zoom, não sei o quê, panorâmica, não adianta nada. É melhor você fazer uns quadrinhos parados, mas contando alguma história ali, nem que seja ação ou não, mas de um jeito que a pessoa leia no tempo dela. Então, o cinema, a coisa passa e passou, não tem jeito de voltar. Aí, na página de quadrinho, você pode tanto se concentrar na página quanto no próprio quadrinho. Se você gostar de um quadrinho, por exemplo, por causa do desenho, ou por causa do texto que está no balão, então, se você parar ali, já dá um ritmo de leitura totalmente diferente, que não tem nada a ver com o livro de texto e nem com o cinema. É uma linguagem própria. Então, por isso que eu estava falando, vocês têm que dar uma olhada nesse livro do Laerte. Muchacho. Eu acho que essa questão do casamento da linguagem da Semana de Arte Moderna com a literatura, de fato, foi importante. Eu acho que no nosso trabalho, eu acho que essa questão de olhar em volta para a nossa realidade, né? O modernismo trouxe isso como linguagem, né? Então, acho que o nosso trabalho também, de alguma maneira, reproduz isso. Quer dizer, eu não fui diretamente influenciado, fui indiretamente influenciado, porque tinha alguns artistas, como Di Cavalcanti, que também fazia caricaturas em jornal, tinha outro artista que depois, que tinha um museu em casa, aquele cara que era fantástico, bigodão, parecia o Barão do Rio Branco. Álvaros, né? Que era um cara Álvaros Cotrim. Álvaros Cotrim tinha um museu em casa, ele conhecia tudo, tinha esculturas do Daumier, né? Do Alzheimer. Estou tentando lembrar os nomes, não consigo. Alzheimer. O Will Eisner. Alzheimer. É aquele cara. Alzheimer. O grande cartunista. Eu acho que Alzheimer. Essa foi a grande lição do modernismo para a nossa realidade, é olhar em volta, saber reagir, criar uma linguagem própria e não se ater aos parâmetros importados. No quadrinho tem muito isso, quer dizer, dos super-heróis, essa coisa que vai, na verdade, foi uma criação na época da guerra, né, em que os Estados Unidos tinham que se superar, eles estavam aparecendo como um país capitalista e colonialista para o mundo inteiro, então eles tinham que trabalhar com isso. Então era o super-homem, o cara que tinha força extraterrestre para lidar com uma situação, seja de confronto na Europa, o que quer que seja. E a nossa realidade não tem nada a ver com isso, né? Então, um dos primeiros quadrinhos que eu fiz, uma história que eu levei anos para conseguir publicar, que era um personagem brasileiro, um anti-herói, que era o Capitão Bandeira,
inspirado num filme dos origens do Capitão Bandeira, foi inspirado no filme do Cláudio Março, Capitão Bandeira. O filme quando veio o Doutor primeiro? Mora no Brasil, quando o Doutor Mora no Brasil. E aí um amigo que era o Rafik Farah foi o roteirista, e ele vivia criando esse personagem. Eu falei, pô, vamos desenhar esse personagem. Aí fiz a passagem para o quadrinho dessa linguagem. E era o herói brasileiro, quer dizer, não estava ligado a nenhuma ação direta de violência, mas era o cara que tentava entrar em contato consigo mesmo, né? Fazer valer as suas verdades. Tipo. Então, acho que isso o modernismo trouxe para a gente. Acho que a gente viu essas imagens que eu mostrei do parnasianismo, quer dizer, era uma coisa que estava fora, tinha um contexto fora e você se inspirava nos clássicos para fazer. E a nossa linguagem é outra, né? A gente aprendeu a fazer a coisa que a gente faz nas coxas mesmo. O Capitão Bandeira é uma adaptação que ele desenhou com o Farah, mas o filme, outro dia, passou no canal da Brasil, é genial. Começa assim, o Capitão Bandeira é um Dom Juan, né, brasileiro, então ele tem todas as mulheres e tal, ele sai uma noite com uma mulher, e ele acaba caindo na casa dela, mas aí não acontece nada, ele desiste, mas no dia seguinte ela vira para ele e fala assim, pelo menos, Capitão Bandeira, eu posso falar para as minhas amigas que a coisa que rolou aqui, que aconteceu? Eu falo assim, olha, pode, mas não entra muito em detalhes, porque o meu estilo é inconfundível. É genial, tem outra coisa do filme original do Cláudio Março, que é esse, tem um professor, a primeira aula que ele dá, ele escreve na lousa: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Tem uma coisa que eles estavam... Provocativa. Tem uma coisa que ele colocou em pauta agora há pouco, a respeito do trabalho de vocês. O senhor acabou de mencionar que as coisas que a gente faz nas coxas, como dizia o pessoal na antiguidade. Mas aí hoje em dia acontece o seguinte: você procura um trabalho como desenhista, cartunista, ilustrador, qualquer raio desse tipo, e o pessoal pergunta, você tem diploma? Você fez artes plásticas, fez belas artes, esse tipo de coisa assim? E muitas vezes o que tem diploma, às vezes não tem nem talento, mas tem diploma, acaba tomando o lugar daquele cara que tem talento, que sabe desenhar, que domina a técnica, que faz um trabalho bom, mas não tem. É um cara que é um autodidata, uma pessoa que, às vezes, em primeiro ou segundo grau. Aí a gente pergunta, vocês chegaram a ter alguma formação, uma formação acadêmica em artes plásticas, publicidade, alguma coisa que ajude vocês a entrarem no mercado, que ajudou vocês a entrar no mercado hoje? Não, eu estava dizendo, eu comecei a desenhar com 4, 5 anos de idade, comecei a publicar com 15, 16. Depois, como todo mundo falava que quem desenha bem tem que fazer arquitetura, eu fui fazer arquitetura, mas a minha formação sempre foi na linguagem visual, na comunicação visual. Não sou o cara do projeto, coisa do tipo. A minha formação, na verdade, se deu na prática. Eu acho que tem os dois tipos de formação. Quer dizer, tem o cara que tem um talento inato, né? Ele já vem com aquilo, talento nato ou inato? É inato ou nato? Nato Novos, boa ideia. Aí, se o cara não elaborar, não trabalhar, ele não evolui, né? E tem outro cara que de repente se descobre, como o caso do Loredano, por exemplo. Com 18 anos ele estava fazendo repórter, coisa do tipo, e descobriu o desenhista e começou a ir nessa direção e acabou se recriando. Eu acho que tem uma coisa que na nossa área da linguagem visual existe uma necessidade de uma inteligência visual, essa coisa espacial. Assim como para o cara que é atleta tem uma corporal, né? Para o cara que é cientista deve ter uma outra matemática, coisa do tipo. Eu acho que isso você tem que ter, e é difícil você ensinar para quem não tem a desenvolver a linguagem e a habilidade nisso. Mas, no fundo, cada um tem o seu ponto de partida e isso é que você vai atrás da sua profissão. Quer dizer, na verdade, é o que eu estava dizendo no começo, que era uma diversão e virou uma profissão. Na verdade, eu não tive que fazer um curso para isso, não tive que me especializar nisso. Oi, desculpa, posso só fazer uma pergunta que o tempo de vocês está acabando e eu gostaria muito de fazer? Nós vamos morrer já? Não sei, pode ser daqui a um segundo ou daqui a 10 anos. Deixa eu dizer, eu sei que fala-se muito de liberdade de expressão. Eu gostaria de saber se vocês atualmente sofrem ou sofreram há pouco tempo alguma intervenção da censura não institucionalizada. O que é a censura não institucionalizada? A censura que não existe hoje, né, entre aspas. Se o seu empregador, por exemplo, interferiu alguma vez.
Não, a última palavra é sempre do editor, né? Acho que a liberdade da gente só vai ser total quando nós formos os nossos editores. À medida que eu fizer o meu jornal, a minha revista, a minha televisão, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a última palavra é do editor, então a gente está sempre entrando em confronto. Já saí de várias publicações por causa disso, sofro as restrições. Por exemplo, teve um caso no Jornal do Brasil, eu fiz um desenho inspirado num desenho do Daumier, que era esse mestre de todos nós, que era a República recém-instaurada, né? Dando de amamentar os políticos. Então tinham 2 ou 3 políticos em fila para mamar nos seios, nas tetas dela, né? E aí eu fiz com a Dilma no lugar do personagem, né? E aí o editor falou, isso é forte demais, nós não vamos dar. Eu falei, bom, se você não vai dar, eu vou estar fora do jornal. Não, mas é que o editor está achando que é muito forte. Aí eu comecei a pensar numa frase que meu irmão disse, que é o seguinte: aos inimigos nos pede nada, nem demissão. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia legal, vamos fazer um artigo sobre isso. Para a revista, em vez de publicar no jornal, fazer um artigo sobre uma revista, eu reproduzo o desenho do Daumier, mostro o que era aquilo, mostro que houve uma mudança de parâmetros, a mulher no poder, como é que é essa coisa, faço uma comparação, aí fiz um texto e publiquei o desenho da revista e garanti meu emprego. Pessoal, a gente gostaria de agradecer esses 3 ícones da cultura brasileira que estiveram aqui e que ajudaram a encher a nossa cabeça com tanta coisa boa. A gente espera que isso aconteça muitas outras vezes, em muitas outras filipostas. Vocês estão convidados a aparecer aqui quando quiserem. Se não para dar palestra, vem para passear com a gente, tomar uma cerveja, conhecer os pontos turísticos. Serão sempre bem-vindos aqui em Poços de Caldas. Pessoal, uma salva de palmas para esses sujeitos maravilhosos.